Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andali Top, o seu blog Santo Nome e o blog Vídeo Imagem Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Erro Grupos, Erro Respostas, obrigado a você que participa aí das nossas plataformas, tá bom? Obrigado mesmo de coração. Deixa eu mandar um grande beijo para minha amada todas as vidas, um beijão para meu amado filho, mano, papai te amo de montão. Hoje, dia 15 de agosto de 2024, no meu relógio são exatamente 15 horas e 27 minutos em ponto. Paramos agora, acabamos de almoçar, né? Almoçamos tarde hoje. Correria, né? É isso mesmo. Nossos horários assim. A gente faz os vídeos quando nós temos um tempinho e vamos que vamos. Às vezes a gente tá da meia-noite que a gente vai ter tempo de falar sobre alguma questão aí, né? Enfim. Nesse dia de hoje, nós falamos diretamente da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Vamos falar sobre o maior escândalo da história, diz jurista, sobre denúncias contra Moraes, né? Então, nós tivemos aí na última terça-feira, dia 13, o jornal Folha de São Paulo denunciou Alexandre de Moraes por usar ilegalmente o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O magistrado utilizou de forma não oficial informações do TSE para abastecer inquéritos contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando você vê os áudios que foram vazados, você vê, pô, não foi só isso, não. Você fabricando provas, produzindo provas num local, para aquele outro local utilizar aquilo que aquele local específico produziu. Nós já temos um vídeo no canal, antigo, tá certo? Inclusive vou salvar ele por causa que nosso canal está sofrendo perseguições do YouTube. É uma censura muito grande, porque você não pode falar sobre certos assuntos aqui. Assuntos comuns, né? E tem pessoas que acham que o Brasil está normal. Não está normal, meu amigo. Mas enfim. Então, nós temos um vídeo sobre aparelhamento ideológico do Estado. Aparelho é um conjunto de peças que juntas cumprem uma função. Beleza ou não? Então você aparelha o Estado colocando peças, instituições, não por mérito, mas por causa de certas atribuições, por causa de certos caráteres nefastos, e você sabe que aquela pessoa é corrompível. Ponto. Essas pessoas estão aí e tem qualquer empresa, qualquer instituição, essas pessoas existem. Elas não têm ideologia. Umas até têm, outras é dinheiro e falta de caráter mesmo, até psicopatia. Tá certo ou não? Então, essa mestre em Direito, essa professora, ela fez o seguinte: mestre em Direito Constitucional, Kátia Magalhães, classificou as denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como o maior escândalo judiciário da história. Ela deu a declaração durante o programa OS Sem Filtro, nesta quarta-feira, 14. São tantas as irregularidades, enfatizou Kátia. A primeira é que as decisões só poderiam ser proferidas em inquéritos já existentes. Só que existe um tremendo abismo entre o que deveria ser o Estado de Direito e o que é o Estado de Alexandre de Moraes. Essa catástrofe é o maior escândalo judiciário de nossa história. Nesta terça-feira 13, o jornal Folha de São Paulo denunciou, nós já lemos essa questão, né? Denunciou. Por meio de mensagem no WhatsApp, Moraes conversava com o juiz instrutor Ayrton Vieira e com Eduardo Tagliaferro, chefe da assessoria especial de enfrentamento à desinformação, né? Vieira pedia a Tagliaferro para produzir relatórios sobre jornalistas e aliados de Bolsonaro. Os assessores repassavam as informações colhidas para Moraes, ou seja, também adulteravam. Essa que é a questão também, né? Então, tudo aqui. Alexandre de Moraes foge do ordenamento comum. Kátia explicou que no ordenamento comum, os inquéritos só devem ser instaurados pela autoridade policial. A polícia investiga os indícios de crimes concretos, a materialidade e a autoria dos delitos, depois envia à corte para ser julgado por um juiz. No estado de Alexandre de Moraes, quem abre os inquéritos é um juiz, disse Kátia ao S Sem Filtro. Isso fere o princípio básico universal do direito, que é a inércia do poder judiciário. Segundo a jurista, na maioria das democracias do mundo, o poder judiciário só atua ao ser convocado. Dessa forma, não há
a instauração de inquéritos nem investigações por parte do próprio judiciário. O Poder Judiciário, pelo mundo, tem que aguardar a provocação do Ministério Público e das partes envolvidas no processo para agir, explicou Cátia. O Judiciário não pode tomar a iniciativa e agir sozinho, porém, no estado de Alexandre de Moraes, isso que tem sido feito nos últimos anos, com a conveniência do Congresso e da Ordem dos Advogados do Brasil. Olha só, hein? Ela pontua. Confira essa entrevista aqui, nós temos no nosso canal, essa entrevista, depois você acessa o nosso blog lá para você ter acesso a esse conteúdo. É estarrecedor isso que está acontecendo. Além de fugir do rito, você produzir provas, forjar provas, tá? Isso aí é uma questão do Código Penal. O artigo 347 diz o seguinte: alterar dados de processo para levar o juiz ou o perito a erro é crime. O Código Penal, em seu artigo 347, descreve o delito de fraude processual, que consiste no ato de modificar intencionalmente, isso que nós vimos nos áudios, né? Intencionamento dados de processo com o intuito de levar o juiz ao perito a erro. A pena prevista é de 3 meses a 2 anos e multa. Fraude processual. Não sei, né? O que vocês acham aí? Né? A gente vem falando sobre essa questão há muito tempo. O Brasil, o professor Olavo de Carvalho tem um livro, Histéricos no Poder, tem um capítulo do livro, né? É uma coletânea de 10 volumes de artigos que ele escreveu numa revista, no jornal, né? De 2005 a 2000 alguma coisa, esqueci a data. Ele juntou essa coletânea de artigos, né? E produziu esse livro, né? Acho que foi antes disso, em 1999, enfim. São 10 volumes de livros, de artigos que foram insertados das revistas e jornais que ele produzia artigos. E na página 81 do livro, né, Histéricos no Poder, né, ele diz o seguinte, é o volume 8, tá? Muito interessante. Abre aspas para o professor Olavo. Platão já observava que a degradação moral da sociedade não chega ao seu ponto mais abjeto quando as virtudes desaparecem do cenário público, mas quando a própria capacidade de concebê-las se extinguiu nas almas da geração mais nova. Então, as aberrações jurídicas que estão sendo feitas nesse país, há quanto tempo vem acontecendo? E o mais impressionante é que juristas, pessoas que estudaram direito, né, você vê a Constituição falando uma coisa, esse pessoal, mas peraí, o que está acontecendo? Então, é aquela questão, você não consegue perceber mais a degradação. Como foi explicado aqui, você não consegue mais conceber isso, para você é normal, porque o histérico, ele vai se condicionando a esse ambiente. Ele vai se moldando a esse ambiente e vai se conformando ali. Ele vai se ajustar a isso. Se alguém tenta falar algo diferente disso aqui, que ele já se condicionou, é briga na certa. Tá certo? Por isso que fala histeria. Né? E tem um livro que o professor Olavo de Carvalho prefaciou, que é o livro Ponologia, Psicopatas no Poder, de André Lobatchowski. O professor Olavo de Carvalho, ele faz o prefácio do livro que ele mesmo indicou e colocou em circulação muitos livros que oxigenou, né, o debate público nacional. Muitas vezes o leitor já deve ter se perguntado como é possível que tantas pessoas aparentemente racionais amem e aplaudam os governos mais perversos e genocidas do mundo e se recusam a enxergar a liberdade e o respeito de que elas próprias desfrutam nas democracias ocidentais, ao mesmo tempo que continuam acreditando contra todas as evidências que são moral e intelectualmente superiores aos que não seguem o seu exemplo.
Hoje em dia, essas pessoas no Brasil são a parcela dominante no governo, no parlamento, nas cátedras universitárias, no show business e na mídia. A presença delas nesses altos postos garante a este país 70 mil homicídios por ano, na época que ele escreveu esse artigo, essa introdução, né? O crescimento recorde de consumo de drogas, o aumento da corrupção até a escala do indescritível. 50% de analfabetos funcionais entre os diplomados das universidades e, anualmente, os últimos lugares para os alunos de nossos cursos secundários em todos os testes internacionais abaixo dos estudantes de Uganda, do Paraguai e de Serra Leoa, sem contar, é claro, indícios menos quantificáveis, mas nem por isso menos visíveis, da deterioração de todas as relações humanas rebaixadas ao nível do oportunismo cínico e da obscenidade, quando não dá animalidade pura e simples. Pura e simples, né? Aqui em cima, né? Pura e simples, né? Isso torna a pergunta ainda mais crucial e urgente. A resposta, no entanto, vem de longe. 60 e tantos anos atrás, alguns estudantes de medicina na Polônia, na Hungria e na Tchecoslováquia começaram a notar que havia algo de muito estranho no ar. Eles haviam lutado na resistência antinazista junto com seus colegas e isto havia consolidado laços de amizade e solidariedade que esperavam durariam para sempre. Aos poucos, após a instauração do regime comunista, novos professores e funcionários enviados pelos governantes estavam alterando profundamente o ambiente moral nas universidades daqueles países. Um jovem psiquiatra escreveu, abre aspas para esse jovem psiquiatra, sentíamos que algo estranho tinha invadido nossas mentes e algo valioso estava se esvaindo de forma irreparável. O mundo da realidade psicológica e dos valores morais parecia suspenso em um nevoeiro gelado. Nosso sentimento humano e nossa solidariedade estudantil perderam seus significados, como também aconteceu com o patriotismo e nossos velhos critérios estabelecidos. Então, nos perguntamos uns aos outros, isso está acontecendo com você também? Fecha aspas. Impossibilitados de reagir, eles começaram a trocar ideias, perguntando como poderiam se defender, da devastação psicológica geral. Aos poucos, essas conversações evoluíram para o plano de um estudo psiquiátrico da elite dirigente comunista, todas escondidas, tá? E da sua influência psíquica sobre a população. O estudo prosseguiu em segredo durante décadas, sem poder jamais ser publicado. Aos poucos, os membros da equipe foram envelhecendo e morrendo, nem sempre de causas naturais. Fecha parênteses, né? Até que o último deles, o psiquiatra polonês Andrzej Lobachowski, 1921 a 2007, onde ele veio a óbito, reuniu as notas de seus colegas e compôs o livro que veio a sair pela primeira vez no Canadá em 2006 e que agora a Vídeo Editorial de Campinas está a publicar em tradução brasileira por brasileira de Adelace Godoy. Ponerologia, psicopatas no poder, da qual extrai o parágrafo acima. Poneros em grego significa o mal. O mal porque o traço dominante no caráter dos novos dirigentes, que davam o modelo da conduta para o resto da sociedade, era inequivocadamente a psicopatia. O psicopata não é um psicótico, um doente mental. Só lhe falta uma coisa, os sentimentos morais, especialmente a compaixão e a culpa. Não que ele desconheça esses sentimentos, conhece-os perfeitamente, mas os vivencia de maneira puramente intelectual, como informações a ser usadas sem participação pessoal e íntima. Quanto maior a sua frieza moral, maior a sua habilidade de manipular as emoções dos outros, usando-as para os seus próprios fins, que essas condições só podem ser malignos e criminosos. Manipular as emoções dos outros
usando-as para os seus próprios fins, que nessas condições só podem ser malignos e criminosos. Justamente porque não sentem compaixão nem culpa, os psicopatas sabem despertá-las nos outros como quem toca um piano e produz o acorde que lhe convém. Não é preciso nenhum estudo especial para saber que, invariavelmente, o discurso comunista, pró-comunista ou esquerdista é 100% baseado na exploração da compaixão e da culpa. Isso é da experiência comum, essa é a verdade. Eles se utilizam desse meio. Não tem como fugir disso aqui. Mas o que o Dr. Lobachevsky e seus colaboradores descobriram foi muito além desse ponto. Eles descobriram, em primeiro lugar, que só uma classe de psicopatas tem a agressividade mental suficiente para se impor a toda uma sociedade por esses meios. Segundo, descobriram que, quando os psicopatas dominam a insensitividade moral, se espalha por toda a sociedade. A insensitividade moral se espalha para toda a sociedade, roendo o tecido das relações humanas e fazendo da vida um inferno. Terceiro, descobriram que isso acontece não porque a psicopatia seja contagiosa, mas porque aquelas mentes menos ativas, que meio às tontas vão se adaptando às novas regras e valores, se tornam presas de uma sintomatologia claramente histérica ou estereoforme. O histérico não diz o que sente, mas passa a sentir aquilo que disse. E na medida em que aquilo que disse é a cópia das fórmulas prontas espalhadas na atmosfera, como gases onipresentes, qualquer empenho de chamá-lo de volta às suas percepções reais abala de tal modo a sua segurança psicológica emprestada que acaba sendo recebido como uma ameaça, uma agressão, um insulto. E é assim que um grupo relativamente pequeno de líderes psicopáticos destrói a alma de uma nação. Importante essa questão, né? Psicopatas no Poder, já fizemos recomendação de leitura desse livro, temos resenha no canal, tem lá no Internet Arquivo, né? Você pode comprar pela Amazon ou outros, né? Você tem sebos por aí que vende, né? Tem vários aí por aí. Enjoei também tem. Dá seu jeito aí, meu filho. Você consegue achar esses livros aí, comprar esses livros, ou adquirir esses livros, ou ler esses livros. Histéricos no Poder, Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, que nós vemos bem no comecinho, é o do livro do professor Olavo de Carvalho. Então, meu amigo, minha amiga, é isso que acontece. Nós estamos numa atmosfera, e essa atmosfera, ela já está contaminada. E o que você vê contaminado, você não consegue enxergar nada além disso. Você acha que está tudo normal, porque você se condicionou a isso. Condicionamento operante, né? Então, todo esse estado de coisas que nós vivemos no Brasil, né? A gente vê os jornalistas, os especialistas comentando, o Vitor Felpo, você vê com aquela maior naturalidade. Ah, foi um equívoco. Pô, meu, o seu equívoco levou uma pessoa a óbito. Pessoas que nunca tiveram presas, nunca sofreram nenhum processo, 17 anos de cadeia, parece normal para você isso aí? Isso já é uma aberração. Então isso aí que está acontecendo é só a ponta do iceberg, mas observar a cretinice, a canalice de certos comentaristas que estudaram direito é uma questão abjeta, é nojento. Eu fico indignado com essa questão, sabe? A injustiça é degradante. Não podemos aceitar isso. Não quero saber se você é de direita ou esquerda, pouco me importa isso. Vai para o raio que importa tudo isso aí. O ponto é injustiça. Você ser injustiçado. Você acha legal isso? Eu não concordo com isso, nunca vou concordar, tá beleza ou não? Então, só porque você tem um desafeto político, você quer, porque quer, produzir qualquer coisa para levar o seu adversário político ou outros, qualquer um que seja, para a vala, para a desgraça. Aqui que é isso, meu? Isso aí é a psicopatia. Psicopatas no poder ou os histéricos. Você pode não ser psicopata, mas a histeria dominou você, você foi condicionado àquele ambiente. Tem o livro de Pascal Bernardin, né? Maquiavel, pedagogo, pelo amor de Deus, ele mostra como que tem técnicas de controle social aí para controlar, manipular as massas e as pessoas. Então você vê uma pessoa produzindo prova,
falseando documentos para incriminar pessoas. O que é isso? Olha as arbitrariedades aí. Tudo com a conveniência do Congresso e do Executivo. São 3 poderes, então os 3 poderes são equânimes. Se um está superando, já está anormal, ponto. Se numa canetada de um juiz vai afetar toda a população brasileira, uma pessoa que não teve voto, essa é a questão. Sine qua non, essa é a questão preocupante desde sempre. E o mais chocante é pessoas que são juristas, pessoas que são doutores em direito, pessoas que são doutores, livre docente, né? Livre docente é o seguinte, ele tem uma cadeira, ele fez tantos feitos, ele passou do doutorado, ele fez lá, tem uma cadeira na universidade, com a questão que ele chegou. Olha que nível. Você vê essas pessoas comentando. Então você vê que é um aparato podre e corroído já. Essas pessoas são histéricos. Ou estão a serviço do status quo, do estamento burocrático sanguinário assassino, fazem parte dessa questão toda, ou são as pessoas também que se vendem, se corrompem por dinheiro, ou é a questão ideológica. Ou, às vezes, aquela pessoa é obrigada a colaborar com essa narrativa falseada, canalha, porque tem dados sensíveis e elas estão sendo chantageadas. A gente vê essa mudança de muitos jornalistas por aí. Isso que eu fico abismado de ver, né? E você vê que muitos canais aí, tá certo? Foram censurados. Pessoas foram presas, pessoas morreram, né? Você nas eleições de 2022, né? Você não podia falar que Maduro era amigo de Lula, era proibido, mas o que é isso aí? Tudo isso aconteceu, né? E o mais incrível, você vê jornalistas e juristas acharem tudo isso normal. E agora com esse escândalo aí que aconteceu, desses vazamentos dessas informações, aí está muito claro e evidente que é o maior escândalo que ocorreu no judiciário brasileiro desde sempre. Então agora muitos jornalistas estão querendo passar pano, então, não, mas que eu vim alertando não. Agora o rei tá nu, né? Você conhece essa história do rei tá nu. Então chegou um grande artesão numa cidade, dizendo para o rei que ia fazer uma roupa extraordinária para o rei. Só que ele não podia ver a roupa. Ele não podia questionar, não podia reclamar. E o artesão fez a roupa, o rei vestiu a roupa, era uma roupa invisível, rei. Só pessoas de bom coração poderiam ver a roupa. Pessoas más e vis não poderiam ver essa roupa, rei. E o rei, pô, você tá vendo a roupa? Eu não tô vendo. Eu tô vendo, tô vendo. Internamente ele pensou, não tô vendo, mas eu não sou mal, sou do bem, então eu tô vendo. E o rei foi passear pela corte, e os cidadãos vendo lá a roupa do rei, sabendo dessa máxima aí, olha, se você tiver mau coração, você vai ver que o rei está nu. E todo mundo aplaudindo, que roupa maravilhosa, que roupa linda, ninguém tinha coragem de falar que o rei estava nu. Até que uma criança desavisada, tolemada, o que está acontecendo aqui? O rei está nu. Foi um choque. É isso que aconteceu, que essa vaza toga aí, né? Esse pessoal está em postos que não mereciam estar. Essas pessoas deveriam ser afastadas do seu cargo, essas pessoas deveriam ser impeachmentadas, essas pessoas deveriam estar presas, né? Mas enfim, não sei se isso vai acontecer. Mas fica aqui nosso vídeo, pode ser censurado, não sabemos. Enfim, o Brasil vive uma democracia relativa há muito tempo, só que tem pessoas que estão dormindo em berços esplêndidos ainda, né? Porque já se condicionaram a esse status quo. Né? E o mal vai entrando no seu coração e você não percebe. É como um peixe que só vê a água. Ele não percebe a água, ele está dentro da água. Você vê o ar? Você não vê o ar, você tá aí, ó. Você vive nele. Tá certo ou não? O peixe vai sentir alguma coisa quando estiver fora d'água. Aí, pô, tá estranho, hein? Tá certo? Então, o rei está nu. Quando acontece alguma coisa extraordinária, quebra o seu rito, quebra o seu status ali e tal, tranquilo, e vai causar um desconforto dentro de você. Você é obrigado a questionar, pô, mas meu, porque a maioria das pessoas está pensando, pô, tá estranho, e você se levanta e vê, pô, realmente tá estranho.
precisa acontecer um fato extraordinário como esse para muitas pessoas acordarem desse berço esplêndido aí que estão dormindo aí há muito tempo. Então é isso, meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua atenção até aqui. O Rei está nu, Psicopatas no Poder, Ponerologia, né? Os Histéricos no Poder, Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. E tem um outro livro falando sobre Maquiavel Pedagogo, né? As técnicas de controle social que o pessoal tem por aí. Quando você lê esse livro aí, caramba, meu, é uma paulada na sua cachola, você vai ver assim, poxa, eu briguei com meus pais acreditando que a faculdade estava certa, eu estava sendo manipulado, né? Você que cresceu e percebeu isso aí, pediu perdão para seus pais, ainda está em tempo, hein? E quantos pais, em nome de certas questões, puniram seus filhos injustamente? E você? Já pediu perdão? Ou você que acusou um amigo seu, amiga, né? Tá em tempo ainda de perder perdão, né? Podia ser, aqui no Brasil, não sei se tem o dia do perdão, podia ter um dia do perdão que você vai, pô, meu irmão, quero, sabe? Porque não é fácil, não. Você ser injustiçado é complicado. Sabe quando você pega um papel, picota ele picotadinho, né? E joga ele do 13º andar, você vai ver que aqueles pedaços vão cair pelo chão, por vários, vai se espalhar. Tenta recolher todos os papéis de volta e juntar uma folha de novo. Você vai conseguir? Não vai, né? Então, mesmo que você tente se reparar certas coisas, o estrago já foi feito, né? Não tem como voltar atrás, não tem como reparar. Como que vai ficar isso aí? Então, meu amigo, minha amiga, eu prefiro passar por uma injustiça do que cometer uma injustiça com alguém ou forjar alguma justiça. Mas esse pessoal que é psicopata, eles não têm sentimento, eles não têm coração. Tá certo? Duvide de tudo. Depois de vida do estudo de hoje, porque amanhã pode ser tarde, cante Hare Krishna e seja feliz.